Vinde a Deus em meu auxílio, socorrei-me sem demora, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém, aleluia. Cristo é a vida que, vindo ao mundo, remove a morte, serena a dor, e volta à destra do Pai de novo, reinando em trono de resplendor. Segue o Estevão como diácono, com o belo título agraciado da escolha feita, tirando a sorte que o santo tinha inspirado. É lapidado, enfrenta a morte, mas do inimigo tem compaixão. Entre as pedradas bendiz e orando para os algozes pede perdão. Da sociedade dos justos membros, da clara pátria dos céus herdeiro, o primeiro mártir escuta as preces, alcança graças ao povo inteiro. Teus companheiros na fé dos mártires cantam louvores ao Deus Trindade, que em tua fronte, depois da luta, pôs a coroa da santidade. Salmo 62, sede de Deus, vigia diante de Deus quem rejeita as obras das trevas. O meu corpo é por vós lapidado e minha alma se abraça convosco. Sois vós, ó Senhor, o meu Deus, desde a aurora ansioso vos busco, a minha alma tem sede de vós, minha carne também vos deseja, como terra sedenta e sem água. Venho assim contemplar-vos no templo para ver vossa glória e poder. Vosso amor vale mais do que a vida e por isso meus lábios os louvam. Quero, pois, os louvar pela vida e elevar para vós minhas mãos, a minha alma será saciada como em grande banquete de festa. Cantará alegria em meus lábios ao cantar para vós o meu louvor. Penso em vós no meu leito de noite, nas vigílias suspiro por vós. Para mim foste sempre um socorro, de vossas asas à sombra eu exulto. A minha alma se agarra em vós, com poder vossa mão me sustenta. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O meu corpo é por vós lapidado e minha alma se abraça convosco. Cântico de Daniel 3, 57, 88, 56. Louvor das criaturas ao Senhor, louvai o nosso Deus, todos os seus servos. Estevão viu o céu se abrirem e entrou. Feliz é este homem para o qual os céus se abriram. Obras do Senhor, bendizei o Senhor, louvai-o, exaltai-o pelos séculos sem fim. Céus do Senhor, bendizei o Senhor, anjos do Senhor, bendizei o Senhor. Águas do alto céu, bendizei o Senhor, potências do Senhor, bendizei o Senhor, lua e sol, bendizei o Senhor, astros e estrelas, bendizei o Senhor, chuvas e orvalhos, bendizei o Senhor, brisas e ventos, bendizei o Senhor, fogo e calor, bendizei o Senhor, frio e ardor, bendizei o Senhor, orvalhos e garoas, bendizei o Senhor, geada e frio, bendizei o Senhor, gelos e neves, bendizei o Senhor, noites e dias, bendizei o Senhor, luzes e trevas, bendizei o Senhor, raios e nuvens, bendizei o Senhor, ilhas e terra, bendizei o Senhor, louvai-o, exaltai-o pelos séculos sem fim. Montes e colinas, bendizei o Senhor, plantas da terra, bendizei o Senhor, mares e rios, bendizei o Senhor, fontes e nascentes, bendizei o Senhor, baleias e peixes, bendizei o Senhor, pássaros do céu, bendizei o Senhor, feras e rebanhos, bendizei o Senhor, filhos dos homens, bendizei o Senhor. Filhos de Israel, bendizei o Senhor, louvai-o, exaltai-o pelos séculos sem fim. Sacerdotes do Senhor, bendizei o Senhor, servos do Senhor, bendizei o Senhor. Almas dos justos, bendizei o Senhor, santos e humildes, bendizei o Senhor. Jovens Misael, Ananias e Azarias, louvai-o, exaltai-o pelos séculos sem fim. Ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, louvemos e exaltemos pelos séculos sem fim. Bendito sois, Senhor, no firmamento do céu, sois digno de louvor e de glória eternamente. Estevão viu o céu se abrirem e entrou. Feliz é este homem para o qual os céus se abriram. Salmo 149, alegria e o louvor dos santos, os filhos da igreja, novo povo de Deus, se alegrem no seu Rei Cristo Jesus. Eis que vejo os céus abertos e Jesus sentado à destra de Deus Pai onipotente. Cantai ao Senhor Deus um canto novo, o seu louvor na Assembleia dos Fiéis, alegre-se Israel em quem o fez. Que Sião se rejubile no seu rei, com danças glorifiquem o seu nome, toquem harpa e tambor em sua honra. Porque de fato o Senhor ama seu povo e coroa com vitória os seus humildes, exultem os fiéis por sua glória. E cantando se levantem de seus leitos com louvores do Senhor em sua boca, espadas de dois gumes em sua mão, para exercer sua vingança entre as nações e infligir o seu castigo entre os povos, colocando nas algemas os seus reis e os seus nobres entre ferros e correntes, para aplicar-lhes a sentença já escrita, eis a glória para todos os seus santos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.
Eis que vejo os céus abertos e Jesus sentado à destra de Deus Pai Onipotente. Leitura breve de Atos 6, 2b, 5 a 9. Não está certo que nós deixemos a pregação da palavra de Deus para servir às mesas. Irmãos, é melhor que escolhais entre vós 7 homens de boa fama, repletos de espírito e de sabedoria, e nós os encarregaremos dessa tarefa. Desse modo, nós poderemos dedicar-nos inteiramente à oração e ao serviço da palavra. A proposta agradou a toda a multidão. O Senhor é minha força, Ele é meu canto. O Senhor é minha força, Ele é meu canto. E tornou-se para mim o Salvador, Ele é meu canto. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. O Senhor é minha força, Ele é meu canto. Cântico evangélico de Benedictus o Messias e seu precursor. As portas do céu se abriram para Santo Estevão entrar. Foi ele o primeiro dos mártires a ser coroado no céu. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque a seu povo visitou e libertou e fez surgir um poderoso Salvador na casa de Davi, seu servidor, como falara pela boca de seus santos profetas desde os tempos mais antigos, para salvar-nos do poder dos inimigos e da mão de todos quantos nos odeiam. Assim mostrou misericórdia a nossos pais, recordando a sua santa aliança, e o juramento a Abraão, nosso pai, de conceder-nos que, libertos do inimigo, a ele nós sirvamos sem temor, em santidade e em justiça diante dele, enquanto perdurarem nossos dias. Serás profeta do Altíssimo, ó menino, pois irás andando à frente do Senhor, para plainar e preparar os seus caminhos, anunciando ao seu povo a salvação, que está na remissão de seus pecados, pela bondade e compaixão de nosso Deus, que sobre nós fará brilhar o sol nascente, para iluminar a quantos jazem entre as trevas e na sombra da morte estão sentados, e para dirigir os nossos passos, guiando-os no caminho da paz. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. As portas do céu se abriram para Santo Estevão entrar. Foi ele o primeiro dos mártires a ser coroado no céu. Irmãos, celebremos nosso Salvador, a testemunha fiel nos mártires que deram a vida pela palavra de Deus, e digamos: vós nos remiste, Senhor, com vosso sangue. Por intercessão de vossos mártires que abraçaram livremente a morte para testemunharem a sua fé, dai-nos, Senhor, a verdadeira liberdade de espírito. Vós nos remiste, Senhor, com vosso sangue. Por intercessão dos vossos mártires que proclamaram a fé, derramando o próprio sangue, dai-nos, Senhor, a pureza e constância na fé. Vós nos remiste, Senhor, com vosso sangue. Por intercessão de vossos mártires que, carregando a cruz, seguiram vossos passos, dai-nos, Senhor, suportar com coragem as dificuldades da vida. Vós nos remiste, Senhor, com vosso sangue. Por intercessão de vossos mártires que lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro, dai-nos, Senhor, vencer todas as seduções da carne e do mundo. Vós nos remiste, Senhor, com vosso sangue. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. O evangelho de hoje é de Mateus 10, 17 a 22. Estevão foi um dos 7 diáconos que os apóstolos escolheram para servir a comunidade. Segundo os Atos dos Apóstolos, ele era um homem cheio de fé e do Espírito Santo. A primeira leitura de hoje, na verdade, retrata o martírio de Santo Estevão. A ênfase está na semelhança com a morte do Mestre Jesus. Ele realizava grandes sinais e prodígios entre o povo, além de ser muito sábio. Estevão foi perseguido e apedrejado até a morte. Entendemos que o sangue dos primeiros cristãos na Igreja Antiga tem grande força para a conversão de outras pessoas a Cristo, tanto naquele tempo como nos dias de hoje. No Evangelho temos algumas recomendações de Jesus a seus discípulos enviados em missão. Aguardam-lhes muitas provações e angústias, por isso a palavra do Senhor também é de esperança. Quem perseverar até o fim será salvo. Peçamos a Deus a graça de que, pela intercessão de Santo Estevão, continuarmos perseverantes no vosso caminho, em nosso caminho de fé, mesmo diante das dificuldades e provações que enfrentamos, e que são muitas. Oremos, ensinai-nos, ó Deus, a imitar o que celebramos, amando os nossos próprios inimigos, pois festejamos Santo Estevão, vosso primeiro mártir, que soube rezar por seus perseguidores. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém.
O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Ide em paz e glorificai o Senhor com a vossa vida, graças a Deus.